Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre o quadrinho nacional. Pessoal, eu costumo dizer que nós aqui do Brasil estamos vivendo pelo menos 100 anos atrasados comparados com as grandes potências mundiais como Estados Unidos, a Europa como um todo, Japão e etc. Por quê? Porque nós não temos um investimento pesado na área da educação, muito menos da tecnologia. Se nós não temos um investimento na área da educação, as pessoas não têm o hábito da leitura, do estudo e etc. Infelizmente faz parte da nossa própria cultura não valorizar a nossa própria cultura. Parece que tudo que é feito lá fora é melhor do que aqui e em partes não está errado. Então se você sonha em desenhar quadrinhos, infelizmente o Brasil não é o local mais apropriado para isso. Viver com a arte aqui no Brasil é muito difícil. Tirando Maurício de Souza aí, poucos artistas conseguem se consolidar no mercado nacional. Se você quiser viver do quadrinho, você precisa buscar os mercados lá fora, como Estados Unidos, a Europa, Japão, que é um pouco mais difícil, mas existe essa possibilidade. Eu acho que é mais fácil você se consolidar no mercado japonês do que aqui no Brasil. Infelizmente a realidade é essa. Aqui no Brasil nós temos algumas grandes editoras, como a editora Panini, que está cagando para o quadrinho nacional, tirando Maurício de Souza porque vende bastante, mas a gente não pode culpar somente as editoras e não investir no quadrinho nacional. Primeiro a gente precisa fazer a cabeça das pessoas que a leitura é importante, porque quadrinhos não vende tanto atualmente, né? Então você pega, sei lá, os quadrinhos da Marvel, mangás, eles têm uma tiragem razoável. Então para investir em um quadrinho nacional precisa vender bastante, porque você tem o salário do artista e, cara, às vezes não paga tudo isso. As grandes potências mundiais como Estados Unidos, Japão, a Europa como um todo, eu menciono esses lugares porque eles possuem um mercado consolidado, tem um histórico com o quadrinho, e porque o Brasil não consegue acompanhar esses países? Porque não tem um investimento na educação, não tem um investimento na leitura, as pessoas estão cagando para quadrinhos, livros, revistas, jornais, etc. O mercado mudou bastante e o Brasil infelizmente está muito atrás comparado com esses países. Se você for numa banca de jornal, você vai achar facilmente vários mangás, várias HQs de super-heróis, algumas graphic novels europeias, mas você não vai achar quadrinho nacional tirando Maurício de Souza. Não que isso seja ruim, mas é muito pouco. Nós precisamos de mais publicações, mais editoras investindo, o governo em si investindo no quadrinho, disponibilizando nas escolas. Cara, isso não existe aqui no Brasil. Se você quiser encontrar o quadrinho nacional, infelizmente você precisa ir em algumas lojas específicas de quadrinho, que infelizmente não tem em todo o local. Em São Paulo tem algumas, mas ainda assim o quadrinho não é tão barato assim, porque tem um custo muito alto do artista. O quadrinho é publicado de maneira independente, e quem faz algo independente aqui no Brasil sabe da dificuldade que é o preço de gráfica, é você correr atrás de tudo, da distribuição. Cara, é horrível, é muito cansativo. Eu venho produzindo uma história em quadrinho e antes eu pensava, putz, quando eu terminar eu vou colocar esse quadrinho, vou tentar publicar esse quadrinho por uma editora. Hoje eu percebo que esta ideia é bastante imatura. Qual editora irá investir em um artista sem nome nenhum no mercado, que nunca publicou nada em local nenhum? Nenhuma editora vai fazer isso. Então pessoal, eu acredito que isto é bastante desmotivador para o artista. Se você quiser desenhar quadrinhos, precisa ser de uma forma independente, sem apoio de ninguém. Então eu acho isso muito complicado. Se você quiser desenhar quadrinhos, você precisa buscar mercados lá fora, você precisa se adaptar ao estilo dos caras lá fora, do gênero super-herói, mangá, graphic novel na Europa. O Brasil ele não tem um estilo assim consolidado, sabe? Eu acho que se assemelha bastante ao quadrinho europeu. A gente pegar vários artistas, eles têm um traço assim, um pouco mais underground, um traço assim mais um pouco diferente. Quando eu falo para as pessoas que eu gosto de quadrinhos, que eu coleciono quadrinhos, as pessoas já me olham um tanto quanto estranho, porque não é normal, faz parte da nossa cultura entender que não é da nossa cultura os quadrinhos, os livros, etc. Isso é coisa de nerd, isso é coisa de idiotas, pelo menos é o que eu já ouvi. Então galera, enquanto o Brasil não investir pesado na educação, disponibilizar os quadrinhos nas escolas, nós seremos esse país onde as pessoas não gostam de ler, onde as pessoas estão cagando para as leituras. Quadrinhos é coisa de criança, quadrinhos é coisa de idiotas, nerd, geeks e por aí vai, o que vocês definirem. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado. Eu só quis meio que dar minha opinião sobre o quadrinho nacional, sobre a pouca valorização que existe no quadrinho nacional, até mesmo no quadrinho como um todo aqui no Brasil. Infelizmente nós vivemos em um país pelo menos 100 anos atrasados comparados com as grandes potências mundiais. É isso. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, comentem o que vocês acham sobre isso, vocês concordam comigo, não? Comentem aí. Até o próximo vídeo, um abraço, fui!